Olá, muito boa noite. Estamos aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que você está assistindo. A gente está aqui para mais uma Jornada do Saber, um projeto idealizado pelo Instituto Alfa, Faculdade FETS. Eu estou hoje aqui com o Dr. Paulo Rosa e a gente vai falar um pouco sobre esses transtornos neurológicos em escolares, tais como TDAH, TEA, autismo, né? Déficit intelectual, epilepsia, entre outras coisas. Eu estou sempre muito honrada, eu fico muito feliz de estar aqui, uma honra estar aqui conversando com o Dr. Paulo Rosa. Então, em nome do Instituto Alfa, da Faculdade FETS, da professora Alfa, gostaria de agradecer muito a sua presença, agradecer de você ter aceito esse convite para a gente bater esse papo, conversar um pouquinho. A gente tem sempre os desafios aqui, a gente fala da a tecnologia maravilhosa, mas às vezes ela, né, traz os seus intempéries, e isso é a nossa realidade, né? Eu falo que é a vida real passando aqui na sua, na sua tela, mas a gente tem que agradecer porque é a internet que possibilita a gente estar aqui conversando e trazendo esse conteúdo de valor para tantas pessoas. Então, fazendo aquela coisinha básica da internet. Então, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí, mande para os amigos, que hoje a gente vai falar sobre esses transtornos neurológicos, sobre TDAH, que é um assunto que está super em alta, né, doutor? Falar sobre autismo, que são coisas que estão super em voga. Então, fiquem aqui, chamem os amigos, que hoje a gente vai conversar com o doutor Paulo Rosa, que é médico, graduado pela UFES, pós-graduado em neurologia pela Unirio, mestre em neurologia pela UF, tem o título de especialista pela Academia Brasileira de Neurologia, é pós-graduado em performance de metais pelo Instituto Alfa, trompetista aposentado, essa eu vou fazer minha ressalva, músico nunca se apresenta depois que o bichinho morde a gente, ele está sempre ali pertinho. É filho do Aldair e da Eli, casado com a Marli, pai do Daniel, da Laura, e está aqui hoje para conversar com a gente. Então, doutor Paulo, o palco é seu. Se quiser falar um pouco mais da sua trajetória, se apresentar, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, Tati. Obrigado pela receptividade. É um prazer estar aí participando desse projeto aí junto com a Alfa, que é uma grande amiga, uma grande guerreira, e para falar sobre um assunto muito da moda, né? E que tem atraído muitas atenções e por conta da importância e o impacto que tem trazido na sociedade e para a produtividade das pessoas, dos jovens principalmente, né? A gente fica muito honrado em poder falar sobre isso, né? Falar sobre esses transtornos neurológicos, né? E esclarecer, né? E tentar tirar alguns, vamos dizer assim, esclarecer os chamados mitos, né? Existem muitos mitos, né? De coisas, muitas mentiras, né? Muitas coisas, muitos equívocos, né? Muitas fake news sobre esses transtornos psicológicos e que atrapalham o tratamento dessas pessoas e acabam atrasando, né, o desenvolvimento da vida delas, né? Deixa eu perguntar uma coisa, doutor Paulo. Um prazer falar sobre isso. Qual que é a diferença entre transtorno de neurodesenvolvimento e transtorno mental? Há alguma diferença ou é a mesma coisa? O transtorno do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento, é um grupo de transtornos do desenvolvimento neuropsicomotor, né? É um grupo de entidades, né? Entidades neuropsicológicas, do neurodesenvolvimento, que envolvem desde o autismo,
até a síndrome de Rett, são síndromes, às vezes, catastróficas, entendeu? Que se desenvolvem na infância, com um componente genético, muitas vezes, né? Então, é um grupo de doenças, os transtornos do desenvolvimento global. A gente chama de transtorno do desenvolvimento global. Né? O transtorno mental é um nome genérico de transtornos da linha que envolve o desenvolvimento e o curso do pensamento. Né? E aí, nisso, tem transtorno mental, tem depressão, ansiedade, né, esquizofrenia. Né? A diferença primordial entre os transtornos mentais e esses transtornos de desenvolvimento, transtornos do neurodesenvolvimento, é que esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles sempre se iniciam na infância, ou a gente... Isso, exatamente. E muitas vezes a gente descobre um diagnóstico na vida adulta, né? Que eu acho que é isso que tem sido muito falado agora no mercado, né? Exatamente, você tocou num ponto crucial. Esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles têm que acompanhar o indivíduo desde a infância, né? Muitas vezes o indivíduo passa por um processo depressivo e se introverte, se introspecta, né? E aí passa a não interagir muito, aí fala assim, fulano tem autismo. Não é autismo, né? Por favor, né? Tá? Então, aí fulano está desenvolvendo autismo. Não, vamos... Não é isso. Às vezes ele pode não ter sido diagnosticado, é isso? E ser diagnosticado tardiamente. Às vezes o que acontece é que o indivíduo ele não passa, ele não se expõe a determinadas condições sociais, então as características do autismo, às vezes, ela não aparecem. Né? Mas então, elas estavam ali. Mas elas sempre estavam por ali. Né? O indivíduo sempre foi, né? E nunca ninguém percebeu. Né? Mas não é dizer que aquilo surgiu de repente. Não surgiu de repente. Elas sempre estiveram presentes. O TDAH, ele funciona da mesma forma? Ele está nessa mesma seara? Ele sempre esteve presente? O TDAH, ele tem que estar... Tanto que isso são critérios de diagnóstico, né? Estão dentro dos critérios de diagnóstico. Para ser TDAH, o indivíduo tem que ter esses sintomas. Hoje, na nova classificação do DSM-5, tem que estar presente antes dos 12 anos de idade. Antes era antes dos 7 anos de idade. Agora, antes dos 12 anos de idade. E assim então, como o autismo, ele tem formas diferentes de apresentação, não é isso? Tem formas diferentes de apresentação. Né? O autismo, ele tem graduações, né? Por isso que a gente chama hoje de espectro. É como se fosse, eu sempre exemplifico, né, de uma forma lúdica, o alvo. O alvo é aquele autista que eu chamo de carteirinha passada, que não interage, não fala, não verbal, né, que tem estereotipias, fica batendo palma o tempo todo, que todo mundo sabe, esse é autista. Todo mundo sabe. E tem as outras cores mais claras em volta, que são os mais leves. E aqueles bem mais leves, até uma cor bem mais leve, que é o autismo de grau 1, né? O grau bem leve, né? Transtorno do espectro bem leve, que passa pela sociedade, muitas vezes convive com todo mundo sem problema nenhum e nunca
nunca teve problema com nada, só que ele tem as características dele, né? E não, assim, vai descobrir, vai ter o diagnóstico depois. Eu recentemente diagnóstico de um paciente de idade. Buscou as características, ele foi pesquisando por conta da informação, né? A informação foi pesquisando e achou estranho, que ele achou que ele se encaixava naquelas características. E aí ele buscou atendimento, né? E ele preenchia os critérios. Mas ele trabalha, vivia bem. Eu tenho uma aluna que aconteceu exatamente isso. Ela descobriu agora, ela está com 30 e poucos anos, não sei exatamente. E aí ela começou a buscar o diagnóstico para o filho, porque no que ela foi fazendo a pesquisa com o filho, ela falou, epa, peraí, eu estou aqui também, eu também estou me enquadrando. Aí falou, olha, eu acho que eu também me enquadro nesse diagnóstico. Ela é até fonoaudióloga, então estava ainda nessa seara de pesquisa, né? E aí, com coisa do canto, né? Eu sou professora de canto. E aí, ela sempre que falava assim, ela falou, eu achava muito estranho que a pessoa falava assim, interpreta, se emociona. E ela falou, não entendi, eu estou dando tudo de mim. E tava aquela coisa aparecendo sem emoção. E aí, quando ela me explicando, né? Quando ela tentava imitar a expressão de alguém, a pessoa falou, isso, tá se emocionando. Ela falou, mas para mim continuava sendo a mesma coisa. Eu estava meio que forjando uma emoção que não me pertencia. E aí ela foi descobrir. Então, não quer dizer que ela apresentou o autismo. Ela já tinha esse quadro, não é isso? Pelo que eu estou entendendo, ela já tinha esse quadro, só não tinha sido diagnosticada. Exatamente. Quer dizer, sempre conviveu, sempre achou, provavelmente sempre foi assim, tida no meio social como alguém assim, fulano é estranho, né? Você tem uns negócios esquisitos, né? E essa coisa do preconceito acontece muito? Devem estar se identificando, né? Falou assim, fulano, cicrano, assim, tem uns negócios estranhos, né? Fulano tem umas coisas estranhas. E às vezes a pessoa, se você for por isso que o aumento do número de casos de autismo, né? Porque passou-se a ficar mais atento, né? As pessoas ficarem atentas ao diagnóstico, né? Como você, em qualquer página da internet, você vê os critérios de diagnóstico de autismo, todo mundo sabe mais ou menos quais são os critérios. E quais são essas características que a gente precisa observar, já que a nossa live está rodando na seara do será que meu filho precisa de um neurologista? Quais são esses critérios que a gente precisa observar numa criança e, de repente, até um adulto que suspeita que pode ter um desses transtornos? Quais são esses critérios que a gente deve observar? Principalmente é a questão da interação social. Os problemas na interação social, na comunicação verbal, a questão do direcionamento do olhar, né? Pessoas que não encaram, né, o seu a pessoa que está interagindo com você, dificuldades na percepção, na sensibilidade das coisas, por exemplo, essa questão de sensibilidade, sinta essa música. Você deu um exemplo aí fantástico. O autista ele não sente, ele não tem percepção de sentimento eu me emociono com tal música, né? Não tem, ele não percebe isso, inclusive com percepção sensorial somática. Por exemplo,
você der uma martelada num dedo de um autista, ele vai sentir muito menos do que qualquer um de nós. Né? Isso seria algo, de repente, para se observar numa criança. Ela se machuca, não se... Às vezes corta o dedo, aí sai sangrando e nem aí. Né? As mães sinalizam muito isso para a gente. Ah, doutor, fulaninho cortou o dedo e saiu sangrando, e depois que ele foi ver que estava sangrando e tudo, nem chorou, nem nada. Eles têm uma resistência à dor incrível. Com crianças, o atraso do desenvolvimento da linguagem, isso é uma coisa muito marcante. Né? Vão começar a desenvolver a linguagem por volta dos 3, 4 anos. Uma linguagem adequada por volta dessa idade. Então, essa questão do atraso da fala é importantíssimo que as mães fiquem atentas ao seu filho custar a falar. Né? Então, assim, é esperado, né, que a criança tenha algum atraso. Pode ser que tenha algum atraso até aos 2 anos de idade, até os 2 anos é tolerável, né, que a criança ainda tenha algum atraso. Mas a partir dos 2 anos, se começou a não desenvolver a linguagem, para ficar atento mesmo. Tá? Isso falando do autismo, observando o caso de autismo. Do autismo, mas qualquer outra situação. Atraso na linguagem é um negócio para ficar atento. Né? Porque aí, a linguagem é um marco no desenvolvimento intelectual dos indivíduos. Né? Se você não tiver linguagem... Perdão, fique à vontade. Se você não tiver linguagem, como é que as coisas vão andar, né? Como é que você vai se comunicar, né? Como é que vai interagir, né? Sim. E essa questão da música e o autismo, né? Isso é muito comentado, e esses mitos, já que a gente começou a falar de mitos, esses mitos do autista ter uma concentração a mais, ou ter um talento para música maior, como é que isso se processa? Isso tem a ver com essa questão da música seguir padrões? Existe, de fato, essa questão do raciocínio do autismo, que tem essa... Né? Não tem esses mitos de filme, né? Seguir um padrão, autista, e a música estaria relacionada com isso? Qual que seria, minha primeira pergunta seria essa, o que tem a ver isso, essa questão se tem esse hiperfoco no autismo, se a música é de fato mais atrativa para os autistas ou não, e como que isso poderia colaborar positivamente ou negativamente para o desenvolvimento? Com certeza a música é um hiperfoco do autista. Né? Música normalmente acalma o autista, né? Com frequência você vê isso. Né? Com frequência você vê desempenhos fantásticos, uma facilidade para desenvolver talento musical no autista. Quer dizer, por que disso? Pode ser por causa da rigidez do padrão deles, por causa do hiperfoco e aquela questão perfeccionista que eles desenvolvem, né? Com relação aos números, pode ser que tenha a ver com isso. Tem aqueles vídeos maravilhosos que a gente vê de autistas graves, né? Que nunca estudaram, tiveram aula de piano e aparecem tocando maravilhas, né? Quer dizer, existem várias vertentes a respeito disso, né? Então, essa questão do hiperfoco e vou usar uma palavra uma palavra pejorativa, porque eu não me vejo em outra. Essa questão do hiperfoco e dessa meio que
obsessão, né, de ficar com obsessão pelos padrões. Não é essa palavra que eu gostaria de usar, mas me perdoe, estou usando ela. Então, isso, de fato, é uma característica do autismo? O hiperfoco, uma obsessão por padrões. Mas eles buscam... Isso é parte do diagnóstico. Isso são características, são critérios diagnósticos. Eles buscam padrões específicos e, se sair daquele padrão, é um sofrimento intenso. Tá? E isso traz sofrimento para eles. Por quê? Tá? A criança... Por quê? Não sei. Isso está dentro deles. Está dentro do... Tem algo relacionado com a forma de funcionamento cerebral? Ou não se sabe? E aí é onde você acende o diagnóstico, né? Uhum. Que você passa a incluir isso daí como um critério diagnóstico. Quer dizer, normalmente você quer uma coisa desse jeito, mas você chega para... Não, vamos botar aqui. Você, não quero, que não sei... É uma birra que não tem sentido. Aí você começa a acender Aí você começa a juntar peças, né, de um quebra-cabeça, e aí acaba montando um diagnóstico. Então, ainda estou pensando nessa questão. E para o TDAH seria mais ou menos a mesma coisa. As observações, linguagem, isso. Uma certa birra ou dificuldade com manter padrões, né? Desvio de padrões. TDAH, normalmente ele não tem atraso de linguagem, não. Uhum. Normalmente, o desenvolvimento neuropsicomotor do TDAH é normal. Normalmente. Uma coisa a chamar atenção no TDAH é as situações de injúria no perinatal. Então, pacientes que tiveram parto dificultado, a chamada anóxia neonatal, né? Pacientes que tiveram baixa oxigenação no parto, né? Um parto difícil, uma cesárea difícil, ou tiveram parto normal numa condição precária, aí ficaram, às vezes, em UTIN durante muito tempo, em UTI neonatal durante muito tempo, ficaram internados no primeiro, segundo mês de vida. Então, já tem perguntas aí, ó. Já tem interação do pessoal. Então, esse primeiro ano de vida, às vezes, injúrias neonatais parecem ser fatores de risco para TDAH. Agora, não é... A maioria dos TDAHs não tem história de injúria neonatal. Acredita-se que seja uma herança genética mesmo, né? Herança genética, e aí você vê assim, o pai é assim, às vezes a mãe é assim, né? Aí você vai vendo... Então, essa questão que a gente fala, que a gente ouve, né, de que a internet, esse excesso de informações faz com que se desenvolva mais o TDAH, esse déficit de atenção, e isso é mito, não é pertinente. Ou isso pode mascarar um diagnóstico também. Uma criança que é muito agitada, você fala, isso aqui tem déficit de atenção. E, de fato, isso é uma forma incorreta de colocar. Não, a internet veio para ajudar a gente que estraga o uso da internet, né? Nós que estragamos o uso da internet. A internet é uma benção, né? Na realidade, nós, com más intenções, que estragamos a internet, né?
A internet internet serve é para isso. ferramenta, né? É uma ferramenta maravilhosa em que a gente pode conversar aqui, várias pessoas, centenas de pessoas aqui, nós de áreas diferentes, interagindo, você aprendendo, eu aprendendo com você, né? Sobre um assunto diverso, né? Quer dizer, nós é que estragamos a internet com as nossas ideias, né? Pessoas com ideias deturpadas. Teve uma pessoa que colocou aqui, deixa eu ver se eu consigo ler, falando dessa questão do autismo com a música, que a gente entende que é por conta do momento que a gente fez aquele paralelo, né, entre o autismo e a música, que os autistas, de fato, eles têm um talento a mais. E aí alguém falou dessa... Ela primeiro citou, foi o Maurinho Marques. Vou desaparecer aqui porque, menina, eu não enxergo bem, tá? Então, estou tentando aqui. Ó. Essa questão da música é bem relativa. Se o autista fizer uma aula de música direcionada para ele, pode até ter resultado. O grande problema hoje é a inclusão, que todos pensam que a música vai ser boa, mas daí colocam o menino numa sala com 20 pessoas, exatamente, está aparecendo aqui para gente, uma sala com 20 alunos, e essa questão do barulho, ele pode estar incomodado com o barulho, e tem... Eu não sei se o senhor está conseguindo ler essa pergunta junto. E aí quer que ele se vire com esse barulho todo, enfim. O que o senhor acha em relação a isso? Sim. Dessa questão de tem, de foi uma fato, boa esse que talento, mas aí coloca, ele né? tem dificuldade com o barulho, né? O Maurinho tocou em alguns pontos importantes aí, para lembrar também outro critério, né, do diagnóstico, né? A intolerância aos sons, né? O autista tem normalmente uma intolerância ao barulho, né? Uma intolerância significativa, né? Reforçando aquela questão de uma hipersensibilidade, né? aos estímulos sensoriais, né? Então, a audição é um estímulo sensorial, né? E essa questão de colocar o autista para estudar música, né? E essa assistência, né, ao autismo é um negócio assim complicado, né? Porque querem atender, né, mas sem infraestrutura, né? E aí dana tudo, né? Porque querem fazer uma coisa sem uma infraestrutura adequada a cada um, quer dizer, querem atender em massa, né? Só para cumprir tabela, né? Como dizem os futebolísticos, né? Só para cumprir a tabela, aí põe o autista lá e põe ele lá e vamos dar uma musiquinha e vamos tocar o barco. Não é assim, né? É ver cada um, né? O negócio tem que ser individualizado. Não pode, esse tipo de paciente, eles têm que ser vistos de forma individualizada. Nós estamos, eu acho que, um pouco longe disso. Eu acho que a gente vai ter que ainda... Já existe, né, essa questão da terapia ABA e tal, que é muito legal e tudo, mas esse atendimento de massa ainda é muito complicado. Enquanto ainda a gente enxergar isso ainda só como cumprir a tabela, né, para os planos de saúde não serem multados pela ANS, vai ficar difícil a gente dar uma assistência adequada. Já que a gente está num ambiente aqui de música também, né, um ambiente artístico, a gente sabe que a música pode trazer diversos benefícios para vários transtornos neurológicos, né? Quais são esses benefícios e como que ela atua com promovendo esses benefícios, né? Porque eu andei um pouco antes do nosso bate-papo aqui, eu fui dando umas pesquisadas, né? E aí
Estamos vendo aqui o que é mito, o que é real, mas eu vi que a música também é utilizada para conseguir trabalhar as questões do transtorno de déficit de atenção, né? A gente sabe que a música é, sim, uma ferramenta para a gente desenvolver concentração, hiperfoco, né? Eu tenho um projeto que é o Conexão Vocal, que eu utilizo a questão da música como uma ferramenta para desenvolver concentração, né? Porque, de fato, ela ajuda. Para o TDAH, ela teria essa aplicação? Por que a gente acha ou advoga que a música pode trazer tantos benefícios e como que ela atua nesses transtornos de desenvolvimento? Como que ela atua de forma positiva nesses transtornos neurológicos? Quando a gente entra em contato com algo tão sublime quanto é a música, né? Você entra no chamado sistema de recompensa cerebral, né? E aí você mobiliza substâncias do tipo dopamina, serotonina, né? Que agem em áreas cerebrais que geram a sensação de recompensa e atuam de forma a fazer com que o indivíduo busque mais e mais aquilo, né? E tudo isso vai gerando novas sinapses, né? Novas conexões. E por isso que vai melhorando o desempenho geral do indivíduo, né? O indivíduo vai se concentrando melhor, né? Vai interagindo melhor, vai tendo uma melhor interação social, vai tendo um melhor desempenho cognitivo, né? Tanto o TDAH quanto o autista, né? É assim, só isso que vai resolver? Não, não. É uma terapia auxiliar, né? Auxiliar. Mas vendo pelo lado exatamente da coisa lúdica da música, né? Da coisa que toca, né? Lá no indivíduo, lá nas profundezas, né? Nas nossas profundezas, lá no hemisfério direito, né? E faz com que o indivíduo que é essa sensação que traz a música para o indivíduo. Essa questão do desenvolvimento, da neuroplasticidade, também corrobora para essa melhoria desses transtornos neurológicos? Criação de novas ligações Sim, é o que eu te sinápticas, falei. essas modificações estruturais, A né? criação de sinapses, né? Essa é a pegada, né? Tanto que a musicoterapia, né, está sendo desenvolvida, está se desenvolvendo, né, exatamente com esse apego, né? A gente está vendo a musicoterapia começando a decolar aí, né? Eu, graças a Deus, fiz parte aí, fiquei muito feliz aí de fazer parte aí do corpo docente aí do Instituto Alfa, na formação aí de alguns musicoterapeutas. Então, a gente vê que é outra vertente aí que vai crescer muito. Já existem equipes multidisciplinares com musicoterapeuta, né? Quer dizer, equipes de reabilitação de AVC. Já pensou? Quer dizer, você tem o fisioterapeuta, tem o médico sempre teve, né? Tem o enfermeiro, tem o fisioterapeuta, tem o fono, né? Tem o educador físico e tem o musicoterapeuta, tem o TO, quer dizer, toda uma família aí em volta de um princípio só, que é buscar a melhora do indivíduo, restabelecendo, trazer o indivíduo para a vida dele,
o mais rápido possível para a vida normal, né, recuperando as deficiências dele. Perfeito. Seguindo nas perguntas aqui, quais são as principais causas de dificuldades escolares? As principais causas de dificuldades escolares, a principal causa é o TDAH. É disparado o TDAH. É a principal causa. Depois, junto com o TDAH, é marcante, gira em torno de 5, 7% dos casos, né? Então, é uma porcentagem significativa. Né? Isso não é coisa de mídia, não é coisa para vender remédio, né? Isso é fato, isso é ciência, não é história, não. Tá? Eu estava assistindo uma live que falava sobre esses transtornos e a professora, a educadora, ela falava sobre essa diferença do TDAH hiperativo, não vou saber falar exatamente o nome correto, o hiperativo e o que é mais... Desatento. Isso. São 3 formas, e tem, né? mais prejuízo para a educação. Esse que fica quietinho, mas que a gente enxerga mais o que é hiperativo. Você sabe falar um pouquinho sobre isso? Poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Olha só, o transtorno do déficit de atenção, a gente tem a forma hiperativa, somente hiperativo. Você está me ouvindo? Você mutou o microfone, Tati. Oi? Voltou, né? Voltou, né? Voltou. Ótimo. Entrou uma ligação e aí ela ligou meu microfone. Coisas da tecnologia, Tati. Da internet. Mas, voltando. Nós temos as formas. Voltamos. As formas hiperativa, né? Temos as formas só desatentas e temos a forma combinada, que é hiperativa e desatenta, que é Normalmente, o menino tem a forma combinada e tem a forma hiperativa. É mais frequente que ele tenha a forma combinada. Tá? Dificilmente tem só a forma hiperativa. Normalmente ele tem a forma combinada, que é hiperativo, capetinha e desatento. Tá? E tem a forma desatento, que é aquele quietinho, né, mas voa o tempo todo. Né? Completamente desligado, né? Tá ali na sala, mas não tá. Né? Passou uma mosquinha e ele vai acompanhando a mosquinha. A professora está falando lá alguma coisa na sala de aula. Um lápis caiu no chão, ele já acompanhou o lápis e perdeu o fio da meada. E é assim. Tá? Não consegue se organizar. Esquece. Normalmente chega no consultório com esquece tudo. Né? O esquecido. Né? Perde objetos, né? Vive perdendo material escolar. O quarto é um desespero. Né? Em relação ao prejuízo, o prejuízo é dependente da
capacidade intelectual da criança. Normalmente, as crianças com transtorno do déficit de atenção, eles têm inteligência normal, né? Mas, por conta da desatenção, quando chega a um determinado grau de conteúdo, a atenção vai ser fundamental, né? A questão da organização é fundamental para que ele acompanhe o desempenho e a graduação no nível em curso da sua escolaridade, né? Então ele começa a decair as notas e aí busca atendimento médico, né? E como trabalhar isso? Para, sei lá, alguém aqui tem um aluno que foi diagnosticado com TDAH, sabe que tem. Como que, através da música, né, ou do nosso fazer de pedagogos, como que a gente deve lidar com um aluno dessa forma? Se eu tiver no 1-a-1 ou se eu tiver em grupo? Como que a gente deve... Só repete um pouquinho a pergunta. As ferramentas. Como que a gente deve lidar? Pode... É porque... Tá me ouvindo bem? É porque eu acho que na hora que eu tive esse desafio aqui. Internet, coisas da internet, gente. Vida real passando. Coisas da internet. Retornar com o meu microfone de melhor qualidade. Enfim, vamos lá. Então, a minha pergunta foi, se eu tenho aqui um aluno que tem o diagnóstico de TDAH, como eu devo lidar com ele? Quais são as ferramentas que eu devo utilizar para conseguir ter melhores resultados ou conseguir, de alguma forma, melhorar esse desenvolvimento, trabalhar um aumento dessa concentração? Como que se eu tenho algum tipo de ferramenta, algum tipo de exercício que é mais interessante para eu aplicar? Tati, primeiro, conscientizar a família que ele precisa de tratamento. Isso é a primeira coisa. Não adianta que precisa de assistência médica. Não adianta que é só tentar estratégias só de cunho pedagógico. Não vai funcionar. Sinto muito que as notícias não são boas nesse aspecto. Entendeu? Às vezes as pessoas querem assim, não, eu quero tratar sem remédio nenhum. Essa mágica não dá para fazer. Sou bem realista em relação a isso. Não dá. Claro. É uma disfunção química. Não é uma mágica, não é uma coisa, não é um transtorno psicológico circunstancial, que você bate um papo e está tudo bem. Não é isso. É uma coisa geneticamente determinada, é disfunção de substâncias químicas no cérebro. Então, vai ter que fazer o tratamento, fazer o diagnóstico adequado para fazer o tratamento adequado, usar medicação. Tá? E aí as estratégias. Colocar esse indivíduo mais à frente, por exemplo, você que é professora, colocar ele à frente na sala de aula, nas primeiras filas, né? Trabalhar com enunciados menores, né? Por exemplo, em avaliações. Tem que trabalhar com enunciados melhores, que não adianta fazer grandes mensagens para ele, que ele, no meio do enunciado, ele já se perdeu. Tá? Então, as mensagens têm que ser objetivas, tem que estar o tempo todo assim, ó, fulano, ei,
trabalhar com conteúdo lúdico, para trazê-lo mais para a realidade dele, né? Que eles estimulam, eles entram mais no contexto, né? Com elementos lúdicos, né? E por aí vai, entendeu? Cada indivíduo, você vai ter que ter estratégias especiais a depender da deficiência dele, entendeu? E a depender também do grau de inteligência, né? Tem TDA, tem paciente com TDA extremamente inteligentes, que ele precisa só tratar a concentração. Se ele tratar a concentração, né, e a atenção dele ficar focada, tá perfeito. O problema é que muitos desses, eles às vezes têm resistência ao tratamento. Eles se acham autossuficientes e aí, principalmente adolescente, eu não quero tomar remédio. Isso é convencer um auto, porque até uns 11, 12 anos, você consegue até a mãe forçar e dar o remédio. Mas depois dos 13, 14 anos, falar para o menino que ele tem que tomar o remédio é complicado. Entendeu? É complicado. Seguindo aqui, eu vou fazer uma pergunta que eu recebi antes daqui, da Rosângela. Ela trouxe a temática do autismo, tá? Então, ela pergunta assim, sobre autismo e percepção musical. Acho que a gente até já falou sobre isso, mas vou ler de qualquer forma, já que foi a pergunta que ela me enviou. Então, sobre autismo e percepção musical. Como o autismo interfere de modo positivo ou negativo na percepção do aluno em relação a algumas músicas? E de que forma ou quais possibilidades de estratégias podemos utilizar com alunos que têm autismo, crianças, adolescentes, adultos e idosos? Então, ela fez duas perguntas. A primeira é sobre autismo e percepção musical, como o autismo interfere de modo positivo ou negativo na percepção do aluno em relação a algumas músicas. Essa é a pergunta 1 dela. Acho que deu uma travadinha aqui. Voltamos? Sim. Deu. Coisas da internet. Você chegou a ouvir a pergunta? Como a música interfere A percepção musical. positivamente? Como que o autismo interfere de forma positiva ou negativa na percepção musical? Se o autismo pode interferir de forma positiva ou negativa na percepção musical. O autismo interferir positivamente Na percepção da música, talvez essa questão do hiperfoco, não sei se a pergunta está relacionada a isso. não seria o contrário? Ele interferir negativo. Como que a música pode... eu acho que ela está perguntando como que, sei lá, tem um aluno que é autista. Ele ser autista interfere de forma positiva ou negativa na percepção dele das músicas? Pode interferir, ele ser autista, pode interferir positiva ou negativamente na percepção dele das músicas? Olha, sinceridade, eu não sei, não. Né? Olha, não saberia dizer, não. Sinceramente. Porque, veja só, a percepção musical no autista,
ela sempre é vista de forma benéfica. Sempre vejo de forma benéfica, e todas as vezes que a gente fala em música e autismo, e a correlação que eu tenho quando eu pergunto isso, questiono as mães, qual é a relação dele com a música? É a melhor possível. Né? Ele fica muito bem, ou fica muito calmo, dificilmente você vê uma resposta negativa em relação à música inclusive, às vezes seleciona que tipo de música. Às vezes é uma música, às vezes uma música até refinada, fica bem com tal música assim, 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 assim. E às vezes é uma música que não é comum para a idade dele. Tá? Tipo, música erudita, bossa nova, entendeu? Coisa que não é comum para aquela idade. Quer dizer, por que disso? Não sei dizer. Por que dessa interação boa? Eu acho que tem a ver com o sistema de recompensa. De recompensa e dos padrões, né, talvez. Boa. Tem a ver com o sistema de recompensa cerebral. Acho que a explicação está nisso. E aí ela pergunta aqui, de que forma ou quais possibilidades de estratégias podemos utilizar com alunos que têm autismo? Eu acho que foi a resposta que você deu agora há pouco, né? Quais são as estratégias que eles poderiam utilizar com crianças ou adultos autistas? Estratégias didático-pedagógicas, penso musicais? eu. Didáticas pedagógicas. Com autistas é complicado. Mas eu não saberia dizer as estratégias pedagógicas com autistas é meio complicado, mas porque depende de cada um, né? Depende de cada um, qual o grau dele. Qual o grau dentro do espectro? Um autista, um autista com mutismo, por exemplo, você tem que ter uma determinada estratégia. Um autista leve, você tem que trabalhar praticamente igual uma criança normal, né? Tentando evitar conflito, né? Mas ao mesmo tempo colocando limites, né? Mas vendo aonde que são os hiperfocos, né? Ver quais são as zonas de conflito para que esse conflito não atrapalhe o desempenho aquelas zonas de exigência dele, né? Ver onde existem as zonas de exigência para que você não chegue naquela zona de exigência e aí ele bloquear ali e não querer aprender mais aquilo dali. Eu acho que é isso que você tem que o grande lance, acho que do didata junto ao autista é identificar isso. Se você identifica onde é a zona de bloqueio dele, tipo vamos dizer, eu não gosto de notas agudas. Então, trabalha até o médio. Né? Vamos dizer, vamos trabalhar só notas médias. Então, não trabalha nota aguda. Aquela região que vai trazer um desconforto. Trabalha oitavas, né? Ao invés de trabalhar com notas agudas, né? Aquelas notas agudas trabalham uma outra linha melódica em que aquelas notas agudas estão nas oitavas. Entendeu? Algo desse tipo. Falando ainda de estratégia, tem uma outra.
falando de estratégia, tem uma pergunta aqui do Christian, que ele pergunta aqui, para musicalizar uma criança de 5 anos com transtorno de espectro autismo nível 2, é mais interessante trabalhar com interações rítmicas ou melódicas? As duas. Pode trabalhar as duas, Christian. Ótimo. E aí uma outra pergunta que eu tenho aqui, que é da Fran, que me mandou previamente, ela colocou quais os principais... A gente até já respondeu isso lá no início, mas vou refazer a pergunta já que ela está aqui. Quais os principais sinais a observar para saber da necessidade de levar uma criança ao neuro? O que falamos lá? Linguagem, né? Atraso na linguagem. E existem sinais ou toda criança deve ser levada ao neuro para se consultar? Não, veja só. Alterações comportamentais que passam do limite, né? Alterações comportamentais que você não consegue lidar com elas, né? Alteração da linguagem, alterações motoras. A criança começa a cair, começa a ter fraqueza em algum lado do corpo, ou nas pernas. São coisas que têm que ser levadas ao neurologista. O neurologista não é só o médico da cabeça. Às vezes as pessoas acham que o neurologista é o médico só da cabeça, né? Ele é um médico que atua no sistema, é o médico do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então a gente tem também nervos, né, que controlam os braços, as pernas. Então existem alterações neuromusculares também. Então tem crianças que têm fraqueza nas pernas, fraqueza nos braços, e isso são coisas que são, às vezes, de domínio do neurologista. Né? As neuropatias periféricas, elas acontecem no adulto e acontecem nas crianças. Neuropatias hereditárias começam na infância. Ataxias, né? Dificuldades para andar, a criança anda igual como se fosse um bêbado, né? Às vezes a pessoa, isso é labirintite. Antes de arriscar um diagnóstico desse, leva no especialista para saber. Vamos falar assim, né? Assim, tá tão difícil marcar um neurologista. Eu entendo. Mas estamos aí. A gente já está chegando... O neurologista tem... Finalmente, infelizmente, aqui, de papo super esclarecedor aqui com o Dr. Paulo. Rápido, né, que passa, né, a gente vai batendo papo aqui, a coisa vai fluindo. A gente ainda tem muito preconceito e sabe-se muito pouco ainda sobre as questões do cérebro e da mente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Nos últimos 20, 30 anos, houve um boom assim, do desenvolvimento do conhecimento, né, do sistema nervoso. Né? E com o advento de métodos de diagnóstico, né, nós conseguimos dar diagnósticos assim, com bastante precisão, né? Então, os diagnósticos a gente tem dado. Eu acho que isso daí a gente tem conseguido fazer. Temos dado diagnósticos genéticos, descobrimos a genética. Hoje, doenças que você precisava fazer biópsia, submeter o paciente à biópsia muscular. Hoje, você com uma amostragem de exame de sangue, você faz uma análise genética, você dá o diagnóstico com precisão. Tá? O problema que empaca
é o tratamento. Tratamento das doenças do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico é que são complicados. A maioria das doenças, elas não têm um tratamento definitivo. Né? Assim, você tem que tomar remédio, às vezes, o resto da vida. Por exemplo, epilepsia. Né? Você tem que tomar remédio, boa parte das epilepsias, você tem que tomar remédio direto. Não pode parar de tomar o remédio, senão você tem a crise epilética. Né? TDAH. Você tem que tomar remédio, senão você vai dar na trave. Não é? Então, é lógico que com a atuação, quanto mais cedo você atua no TDAH com remédio e tratamentos psicológicos, fono, terapia multidisciplinar, né, com psicopedagogos, você provavelmente esse indivíduo é candidato a usar menos remédio. Tá? É candidato a usar menos remédio. Mas certamente ele em algum momento ele vai precisar usar um pouco mais remédio, porque a atenção dele, né, os circuitos da atenção dele são prejudicados, já codificados geneticamente. Tá? Então, o grande problema que nós nos desenvolvemos bastante no diagnóstico, nas tecnologias, mas ainda os tratamentos ainda nós precisamos de remédios para tomar, né? Não tem jeito, e temos que tomar o resto da vida. Não tem jeito. Né? E, assim, a informação, né, tem que ser precisa. Né? Essa questão de desinformação está por fora. A gente tem que procurar informação de qualidade, de confiar, né? Confiar na ciência, né? Não ficar procurando coisas que são mais fáceis, que o fulano falou, que cicrano, entendeu? Vão procurar um profissional da área, uma coisa confiável. Esse movimento que a gente está fazendo aqui, né, de trazer conhecimento, de elucidar, de esclarecer essas questões com profissionais renomados, com profissionais respeitados. Então, mais uma vez, eu vou agradecer aqui o Dr. Paulo por tanta informação, agradecer o Instituto Alfa e a Faculdade FETS por esse movimento, que é o que, na verdade, o que a gente está falando o tempo inteiro aqui, o que faz com que a gente consiga... A solução sempre tenha conhecimento, busque conhecimento respaldado, né? A ciência está aqui para nos entregar conhecimento, para que a gente erre menos, para que a gente consiga ter respostas mais assertivas a respeito de N questões. Aqui a gente falando um pouco de neurociência, um pouco dessas dúvidas que a gente tem e tentando fazer sempre um paralelo com a arte que vem como essa super ferramenta para corroborar de forma lúdica e menos medicamentosa, mas não substituindo, né? Então, assim como a internet é uma ferramenta que a gente precisa saber utilizar, a arte e a música, ela também é uma ferramenta que pode nos ajudar se a gente souber utilizar em parceria com outras atividades e com outras ferramentas que a gente possui. Então, doutor Paulo, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pela sua presença, obrigada a vocês que estão aqui com a gente, Abner, meu irmão gêmeo que está aí, muito obrigada pelo convite, obrigada, Alfa, obrigada, Instituto Alfa, Faculdade FETS, por essa oportunidade de eu estar aqui conversando com profissionais tão maravilhosos e estar intermediando, fazendo essa mediação para que a gente possa levar conhecimento de qualidade
para as pessoas e usar a internet como essa ferramenta positiva que ela pode ser. E fazendo um pouquinho da nossa propaganda aqui, dia 18, a gente vai ter uma live aqui conversando com o André Barroso, que todo mundo conhece, pessoal da Voz. André Barroso é um cara bem conhecido, que nem requer tantas apresentações, então fiquem ligados, dia 18 a gente vai ter live aqui, e a Jornada do Saber está aí para a gente receber profissionais, trocar informações e passar informação de qualidade. Muito obrigada, doutor Paulo. Se quiser fazer mais algumas considerações, fique à vontade. E isso, muito obrigada. Gostaria de agradecer aí a oportunidade, né, de poder falar sobre esse assunto, e agradecer a Tati aí a receptividade, ao Instituto Alfa e à FETS, né, e agradecer aos queridos internautas que participaram, e assim, ao dispor aí, pessoal, se precisar de alguma coisa, eu tenho a rede social aí, @Dr. Paulo Rosa no Instagram. Tá bom? Eu Maravilha. Então, agradeço a todos aí. Na rede social, se você não está inscrito no canal, se inscreve aí, entra nas nossas redes, Instituto Alfa, Faculdade FETS Online, eu estou lá como Tati Vidal Voz, e agora a gente tem um Instagram, jornada.saber, onde a gente vai colocar os cortezinhos desses nossos bate-papos, então fica pertinho da gente, que a gente vai ter sempre novidade e profissionais de excelência, assim como o Dr. Paulo. Muito obrigada, fiquem por perto, e até a próxima, dia 18, a gente está junto aqui. Um abraço, um beijo, um queijo.